E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo para mais um vídeo de AutoCAD. Desta vez, eu irei mostrar para você como elaborar uma planta baixa para que você possa acompanhar aí do seu computador. Estou disponibilizando para você este QR Code, onde através da câmera do seu celular, você consegue acessar o link e também baixar o PDF. Também deixarei aqui na descrição do vídeo o link para que você possa baixar este arquivo em PDF, se assim preferir. Também quero lembrá-los que no meu canal já existem vários vídeos sobre o AutoCAD, os passos iniciais, onde eu demonstro como utilizar os comandos do menu Draw e também do menu Modify, além de calcular a área, criação de textos e assim por diante. Acesse lá se você ainda não viu. E também não deixe de se inscrever. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e também ative o sininho das notificações. Desta maneira você saberá quando tiver novidades no meu canal. Vamos iniciar então a planta baixa? O primeiro passo será o quê? A configuração dos layers que utilizaremos no projeto. Para isso, eu vou em Layer Properties e vou clicar aqui em New Layer. Então, eu vou ter parede, vou dar 2 Enters aqui, para ficar mais fácil para a criação. Vou ter porta, vou ter janela, vou ter texto, vou ter um layer chamado pena fina, depois explicarei para vocês o porquê. Repare na imagem que eu estou disponibilizando para você, que há também um layer chamado cota e um outro chamado DF Points. Esses layers nós não temos necessidade de criar nesse momento. Por quê? O DF Points é um layer que será criado automaticamente quando a gente vai gerar pela primeira vez a impressão de um projeto. E a cota eu só criei para que eu pudesse cotar o exercício para vocês, para que vocês possam saber as dimensões dos itens aí no projeto. Legal? Criado então os layers, o que eu preciso fazer? Atribuir uma cor a cada um deles. Então eu vou seguir um padrão aqui do meu escritório. No layer janela, por exemplo, eu vou colocar a cor ciano. No layer porta, vou colocar o azul. No parede, eu vou deixar branco para contrastar com a cor grafite da área de desenho. No pena fina, eu vou colocar esse cinza aqui, o número 8. E no texto, eu vou deixar amarelo. Por quê? Para dar um contraste com a tela da área de desenho. Feito isso, vou fechar. Então, o próximo passo agora é o quê? Eu deixar ativo o layer parede, que é o primeiro objeto dessa planta que nós iremos desenhar. E como nós começaremos a desenhar as paredes? Então, assim, nós temos algumas metodologias. Se a planta baixa ela se remete a alguma figura, como essa, por exemplo, que ela tem um formato retangular, então a gente pode começar com um retângulo. E é assim que eu vou iniciar. Qual é o tamanho desse retângulo? O tamanho é de 750 por 1450. Eu vou digitar aqui primeiro o eixo X, 750, vírgula, para separar as coordenadas, para o eixo Y, 1450. Finalizado, Enter. Então a gente já tem o retângulo, que será a formação das paredes externas da nossa residência. Agora, então, eu preciso fazer a linha da espessura dessa parede, Qual é a espessura? É 15. Então, vou ativar o comando Offset. Eu vou ativar através desse botão aqui no menu Modify. Tá? Ele está aqui, Offset. Ele vai solicitar qual é a distância dessa espessura da parede. Como nós estamos desenhando em centímetros, será 15. Se fosse em metros, seria 0,15. Tá? Então, feito aqui a espessura dessa parede. Repare, como foi desenhado então em retângulo essa parede aqui, ela está em polyline. O que eu preciso fazer agora? Esses dois retângulos aqui em line. Então eu vou aqui no menu Modify, abaixo aqui do Erase, que é esse lápis com a borrachinha, eu tenho o comando Explode. Então eu vou explodir essas duas figuras. Selecionei o comando, basta então eu clicar nas duas linhas e dar um Enter. Feito isso, passo o mouse por cima delas e vejo que elas estão separadas. Legal! Então, observando novamente a figura da nossa planta baixa, nós vamos desenhar primeiro as paredes que estão na horizontal. Então, nós vamos criar todas as paredes na horizontal. Eu vou começar aqui por baixo,
por essa linha aqui de baixo, pela linha interna da parede aqui. Então, se eu pegar a distância da sala de TV até a parede que divide ali a suíte ou a cozinha, nós teremos 650. Então, vou digitar offset 650, enter, clico nessa linha, levo para cima, indico para onde eu quero ir, está feito ali o meu offset. Qual a espessura dessa parede? É 15, então vou dar um enter para sair do comando e mais um enter para retornar ao offset. Digito 15 e faço então o offset para cima ali da espessura da parede. Agora eu vou fazer a parede da suíte, da divisa com os banheiros, da suíte da cozinha que divide com os banheiros. Então eu vou dar mais um offset. Agora eu estou fazendo o comando pelo teclado, tá? Para ficar mais rápido. O comando offset por teclado é O. Então, qual é a distância da largura dessa suíte? É 300, enter. Clico na linha, levo para cima, está feito. Vou fazer a espessura de 15 agora. 15. Feito mais uma vez. Agora eu vou fazer a largura desse banheiro, que é 130. Então, offset novamente. 130, enter. Clico na linha, levo para cima. Está marcado ali. Agora falta a espessura dessa parede, que é 15. Legal. O que nós temos ainda? Se você for reparar, esses dois últimos ambientes, os dormitórios, eles são divididos por uma parede que está no meio, então que é o fim da nossa circulação. Qual é a distância? É de 100 mais 15, né? Então vou dar um offset de 100 aqui e mais um offset de 15. Legal! Quase todas as paredes horizontais estão desenhadas. Qual está faltando? A parede da nossa lavanderia, mas essa nós faremos depois. Então agora vamos fazer as paredes verticais. Eu vou começar da esquerda para a direita. Então qual é a distância dessa parede até a parede que delimita o fim da suíte? É de 285. Então vou pegar o comando offset, vou digitar a distância 285, vou clicar nessa linha da parede, jogo para o lado, está feito. Vou dar 2 enters, vou digitar 15, vou clicar nessa linha e dar mais um offset. Repare agora que nós temos a largura da circulação, que é 120. Então vou dar 2 enters, um para sair, outro para voltar para o offset. Vou digitar 120, enter, clico na última linha que foi feita, levo para o lado, dou mais um clique, novamente 2 enters para chamar o último comando que foi o offset, digito 15, que é para fazer a espessura da parede, e está finalizado então. Veja que nós começamos a criar já o formato dos ambientes, né? Eu tenho aqui a suíte, aqui tem a sala de jantar, sala de TV, aqui eu tenho a cozinha, tenho o banheiro, né, e os dormitórios. A gente pode já marcar também aqui a nossa área de serviço, certo? A nossa lavanderia. Então, dessa linha aqui para baixo, quanto ela tem? 250. Então, vou digitar offset 250, enter. Vou clicar nessa linha, levo para baixo. Está feito ali, então, o offset 250. Agora, eu vou dar mais 2 enters e vou dar um offset de 15 para finalizar, então, a parede dessa área de serviço. Feito. Daqui a pouco a gente vai começar a limpar isso, então, tá? Agora, eu tenho que marcar o quê? Essa largura da área de serviço aí que ficou por último, né? Que é de 150. 150 da onde? Dessa linha interna da parede aqui. Então, vou pegar o comando offset, 150, clico nessa linha interna, levo para a esquerda, feito o limite, então, da área de serviço, agora falta a espessura da parede. Vou dar um enter para sair, outro para voltar, 15, espessura da parede, dou o offset, está pronto. Olha só. Então, agora vai faltar apenas a garagem, mas a gente faz isso depois, tá? O que nós precisamos fazer? Dar um trim e limpar toda essa bagunça agora, né? Para deixar tudo arrumadinho essa nossa casa. Então, olha só. Essa parede que está descendo aqui, ela é a parede que tem uma janela e também tem a porta aqui, ó, da casa, né? Para a entrada principal. Então, se eu for cortar agora esse excesso de parede aqui, não vai dar, né? Por quê? Eu preciso delimitar que o recorte que eu quero fazer é desse ponto até o final. Então, se você reparar aí na planta baixa,
essa linha externa, ela encosta aqui nessa linha externa da parede da casa. Então, eu vou utilizar qual o comando para estender essa linha? O extend. Olha só, eu vou pegar, então, aqui no trim, ao lado direito, a gente tem essa setinha. Cliquei nela, vou no comando extend, dou um enter e clico nessa linha para ela descer. Beleza, ela encontrou a outra linha externa, está feito, tá? Agora, então, eu posso cortar com tranquilidade. Não, professor, olha só, aqui é a mesma coisa. Então, nessa parede aqui, onde ela deve encontrar com essa linha, é necessário também fazer um extend ali. Legal, então vamos lá, extend novamente, enter, clico aqui, está estendido. Beleza, agora eu posso cortar esse excesso de linhas então. Como eu faço para cortar? Vou pegar o comando trim, vou dar um enter, clico nessa linha, clico nessa outra linha, nessa e nessa. Beleza, então esse excesso de linhas externas aqui, ó, eu já fiz, eu já modelei o nosso ambiente aqui, que é a área de serviço, tá bom? Agora, o que nós precisamos cortar? Olha só, então essas duas linhas aqui que formam a parede da circulação, elas não devem descer da parede que divide a sala de jantar com a suíte. Então, o que eu vou fazer? Olha só, presta atenção, gente. Para quem não conhece o comando trim, ou para quem já conhece e não lembra, a gente vai selecionar uma linha. Então, vou pegar o comando trim, vou selecionar essa linha aqui. Por que eu selecionei essa linha? Para dizer que, a partir dessa linha, eu quero cortar tudo que está indo para baixo. Tá? Então, vou dar um enter, vou clicar aqui, e aqui, aqui e aqui. Olha só, se eu não tivesse feito esse procedimento de selecionar uma linha e depois dar enter para o trim, ele iria cortar só um pedaço, iria cortar outro pedaço, e iriam ficar umas sobras aqui, né, do cruzamento das linhas das paredes. Então, iria dar mais trabalho. Tá? Agora, por exemplo, ó, eu não preciso selecionar linha nenhuma para tirar essa parede que está no meio das salas aqui. Então eu pego o comando trim novamente, dou um enter direto e seleciono essas duas linhas. Ó. Agora, o que nós temos aqui? Essa parede aqui, ó, da área de serviço da lavanderia, ela está subindo, né? Ela não sobe, ela vai só até essa outra parede que divide a área de serviço com a cozinha. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o comando trim, vou selecionar a partir de qual linha que eu quero cortar, selecionei, dou um enter, aí sim vou clicar nas duas linhas que estão subindo que eu quero cortar. Olha só, cortou tudo, né? Então nós temos aqui a nossa área de serviço, as duas salas, a cozinha e a suíte já pronta, tá? Agora nós vamos ter que cortar o quê? Essas duas paredes aqui, ó. Então, vou pegar o comando trim, vou dar um enter, tá? Nesse caso, dou um enter e seleciono assim, ó. Vou cortar as 4 linhas de uma vez só. Feito. A mesma coisa nós vamos fazer, ó, com essas duas linhas que entram aqui no dormitório, ó. Nós temos duas linhas entrando aqui no dormitório, nós temos outras duas linhas entrando aqui no dormitório. Então, eu vou clicar aqui e aqui para cortar, e clico aqui e aqui para cortar. Aqui também, essas duas linhas da circulação, elas não avançam para o meio do dormitório. Então, posso cortar as 4 de uma vez só. Legal, já estão limpas. O que está faltando aqui, então, em termos de parede para a planta baixa? Fazer essa parede no eixo aqui, né? E tem duas maneiras. Eu posso pegar o comando line e fazer uma linha aqui no meio e dar o offset de 7,5 para cada lado, porque essa linha seria o meio, né? O eixo da parede, de 15, daria offset 7,5 para cada lado. Ou eu posso seguir as medidas que o projeto está me passando ali, ó, 352,5. Entre essas duas opções, o melhor que eu tenho para fazer é fazer uma linha aqui no eixo da offset de 7,5 para cada lado. Por quê? Se eu der um offset, então, né, como eu comentei, essa linha que ela vai inteira e vai ter excessos aqui para baixo. Depois eu tenho que cortar. Então, eu vou pegar o comando line, pego o midpoint, levo no perpendicular. Aqui, na verdade, vai aparecer outro midpoint, porque está no centro, né, dessa linha, não tem problema. Finalizado, dou um Enter. E agora eu vou dar o offset de 7,5, não vírgula, hein? 7,5. Se for vírgula, o AutoCAD vai achar que é coordenada. Feito. Legal. Olha só. Todas as paredes estão desenhadas aqui na planta baixa, tá? O que eu devo fazer agora?
limpar, ó, onde as paredes se encontram aqui, ó. Então eu vou pegar o comando trim, vou dar um Enter e vou cortar, ó, aqui, 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 aqui e assim por diante. Legal, então já estão limpas todas as junções das paredes. O que eu posso fazer agora é desenhar a parede da garagem, tá? Então, para isso, eu vou pegar novamente o comando Offset, vou digitar a distância de 300, que é dessa parede aqui, para o limite da garagem. Feito isso, vou dar mais um offset de 15. Está aí. Mas até onde que essa garagem aqui vai, professor? Ela não termina aqui, ó, no alinhamento, né, da área de serviço. Essa parede aqui vai até o alinhamento, né, da parede externa da sala de TV e de jantar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar primeiro com o comando line essa parede aqui, ó. Fechei. Então agora eu vou usar o comando stretch para esticar essa ponta até aqui. Olha só. O comando stretch ele está aqui embaixo, né, do copiar. Peguei o comando stretch, selecionei essa ponta da parede, dou um Enter, cliquei aqui, levo para baixo, faço o que para achar o alinhamento? Vou com o mouse aqui nessa ponta, deixo repousar ali, e não cliquei, tá? Eu só levei o mouse ali e deixei aparecer o endpoint. Agora levo para a direita, olha só, ele não está ficando reto. Por quê? O meu orto está desligado. Agora sim, ó, cliquei, legal, está feito ali o alinhamento. Tá, e aqui? Até onde que essa parede vai? Ela não vai até o fim. O limite dessa parede da garagem é entre a cozinha e o banheiro. Então, eu vou pegar o comando line novamente. Vou com o mouse ó, nesse endpoint, mas não vou clicar. Só vou deixar o mouse descansando ali. Levo para a direita. Vai fazer esse tracejado verde. Onde apareceu o X aqui, ó, eu clico. Levo para o lado, vai aparecer o perpendicular. Clico de novo. E dou um Enter. Beleza? O limite está ali. Agora, para tirar esse excesso, eu pego o comando trim, dou um Enter e corto essas duas linhas. Então, a parede da garagem já está pronta. Professor, não apareceu o perpendicular, não apareceu o intersection, que é aquele xizinho, não fez o eixo verde. Então, vamos lá para a resolução dos problemas. A solução está aqui, ó. Então, para fazer o eixo verde, é necessário que esse botão aqui, o Object Snap Tracking, esteja azulzinho, ativado. Do lado, nós temos o Object Snap, né, que são os nossos OSNAPs. Ele também tem que estar azul. Você clica aqui nessa setinha do lado e confere, ó, Midpoint ativado, Center ativado, Node Intersection, tá? Perpendicular. Então, tudo isso você deixa ativado. Não precisa ativar mais que isso, senão você vai ter problemas para desenhar. Vai começar a te atrapalhar, tá? Retornando ao desenho, então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Vamos desenhar uma porta. E olha só, vamos começar por essa porta principal aqui, a entrada da residência. Para isso, você vai ter que fazer uma linha de apoio aqui no canto, tá? Então vamos pegar o comando Line, clico aqui, levo na direita, tem que aparecer o perpendicular, apareceu, dou um clique e depois Enter para sair do comando. Agora eu vou mover essa linha para cima. Repare aí no desenho da planta baixa, que eu deixei até um detalhamento ali, ó, mostrando uma distância de 10, né? E por que tem essa distância de 10? Em vários estados brasileiros, a gente chama essa distância de boneca. Eu sei que no Rio Grande do Sul não é boneca, lá é gola. Então, pode ser que você olhe agora para a tua porta aí, em algum lugar, e não veja uma boneca de 10. Tenha mais que 10, ou tenha menos. Deve ser por algum motivo projetual, mas o nosso padrão é sempre deixar 10 centímetros ali. Então, eu vou pegar agora o comando mover, que está aqui em cima, né, no Modify, seleciono esse objeto, dou um Enter, clico em qualquer lugar, levo para cima, sempre com o orto ligado, digito 10 e Enter. Feito, então, o nosso início da porta, agora eu vou colocar a largura da porta. Então, como a própria imagem diz ali, ó, a largura da nossa porta é de 100. Então, vou pegar novamente o comando Offset, vou digitar 100, Enter, clico nessa linha, levo para o lado para cima, né, que é para onde eu quero fazer a cópia dessa linha, e repare que eu não clico dentro da parede, eu levo para fora. Ó. O AutoCAD só quer saber se ele vai para cima ou para baixo. Então a gente leva no espaço vazio, para não ter problema de um endpoint ou midpoint indicar um lado errado e não fazer essa cópia, tá? Então eu vou clicar aqui. Feito então a marcação da largura da porta,
repare que tudo isso está sendo desenhado no layer parede, e será no layer parede, tá? Agora eu vou pegar o comando trim, para quê? Para abrir esse vão aqui. Peguei o comando trim, vou dar um Enter, ó, faço esse retângulo verde, e está feito. Para fazer o retângulo verde é fácil, é só você clicar da direita para a esquerda. Gente, então agora eu vou utilizar o layer porta. Vou aqui na janelinha dos layers e vou selecionar o porta. Selecionado, vou pegar o comando retângulo. Repare ali no desenho onde que a nossa folha da porta vai estar. Vai estar nesse canto aqui, ó. Cliquei nesse canto, levo para o lado esquerdo. Eu vou ter que digitar então os eixos X e Y, porque se trata de um retângulo. Mas é simplesmente eu digitar ali as distâncias que estão sendo indicadas? Não. Aqui nós temos a seguinte questão. Repare nesse gráfico que eu estou disponibilizando para vocês aí. No eixo X, quando você vai do centro, né, do ponto zero, que é onde a nossa porta está grudada, para a direita, vai ser positivo. Se for para a esquerda, é negativo. A mesma coisa acontece com o eixo Y. Do centro para cima, positivo. Do centro para baixo, negativo. Então significa o quê? Que a minha porta ela vai para a esquerda. Então eu vou digitar menos 100, vírgula, e agora o eixo Y, que é para cima, né? A espessura da porta vai para cima. A espessura é 3. E vou dar um Enter. Legal, então está desenhada a folha da porta. A folha e o arco da porta sempre estarão no layer porta, tá? Então, para desenhar o arco, professor, é só eu vir aqui e clicar no comando Arc? Não, nós não vamos desenhar com um arco de 3 pontos. Eu vou clicar na setinha para baixo e vou selecionar essa opção, Start and Radius. O que é Start and Radius? Início, fim e raio. Então, aqui na linha de comando, ó, ele pede para indicar o ponto inicial do nosso arco. Como vocês podem ver novamente aí no gráfico, o AutoCAD ele trabalha no sentido anti-horário. Então eu vou clicar nesse ponto aqui da parede e vou descer no canto da porta. Esse é o nosso endpoint. E agora falta indicar o quê? O radius, né? O raio. E qual é o raio? Sempre será a dimensão do raio da porta. Ah, professor, eu coloquei menos 100. Será menos 100? Não. Será apenas 100. Então vou digitar 100 e Enter. Legal. A porta está então finalizada. Então é o seguinte, eu vou desenhar as portas aqui para dar uma agilizada no vídeo e a gente se encontra daqui a pouquinho. Pessoal, então repare nessa porta aqui que dá acesso da sala de jantar para a circulação. Ela está no meio, aqui não foi respeitado os 10 centímetros da gola. Então como nós faremos essa porta? Eu vou pegar o comando Line, vou achar o midpoint aqui da linha interna dessa parede, clico, levo no perpendicular para baixo, legal. A espessura dela é de 80, né? Então, como eu fiz a linha no meio, eu vou dar um offset de 40 para cada lado. Então, offset, 40, clico nessa linha, jogo para um lado, clico nessa linha, jogo para o outro lado, saio do comando, offset, deleto essa linha aqui. Beleza? Está feito o buraco então. Vou pegar o comando trim, vou dar 2 enters. Por que eu dei 2 enters? Deixa eu explicar aqui, ó. É porque eu digitei TR, eu fiz por teclado. Dou um Enter para entrar o comando e dou mais um Enter. Dizer que eu não vou selecionar a partir de qual linha eu quero cortar, tá? Então agora é só clicar nessas duas linhas. Está aberto aqui então o vão da nossa porta. Agora eu vou pegar o comando retângulo, vou clicar nesse canto aqui, levo mais ou menos o mouse no formato da porta como eu quero, né? Até para ficar mais fácil para a gente saber quais são as medidas dos eixos que nós vamos pôr e para que lado ele está indo. Então, olha só, primeiro sempre é o eixo X, ele vai para a esquerda, e esse tamanho da espessura da porta é 3. Então, eu vou colocar menos 3, vírgula, como ele vai para cima, é 80. Então, não preciso colocar mais 80, vou digitar só 80 e Enter. Agora, eu vou pegar novamente o comando Arc, Start and Radius, sempre sentido anti-horário, ó. Dessa vez o início é na ponta da porta, o final é na parede, e o raio é 80. Professor, você esqueceu de mudar para o layer porta. Ah, é verdade. Mas é fácil, ó. Fora do comando, eu seleciono esses dois desenhos. Venho até na barrinha e seleciono porta. Legal? Então está selecionado porta e repare que lá continua ativo o parede. Tá bom? Vou fazer as outras portas aqui e a gente já continua. Pessoal, mais uma questão que vocês devem sempre lembrar.
que as portas dos banheiros, elas medem 70. Então tem que prestar atenção quando for desenhar essas portas, tá? Para não desenhar de 80 e depois ficar errado. Outra questão também é sempre estar salvando, ó. É só clicar aqui nesse disquete, escolher um local e salvar, tá? Por quê? Essa planta baixa aqui, eu vou utilizá-la para prosseguirmos, tá? Nesse tipo de curso, né? Que eu estou disponibilizando aí no meu canal, tá? Depois a gente vai colocar móveis, vamos colocar outras informações, vamos detalhar mais. Então, é legal que você deixe salvo esse desenho, tá bom? Vou continuar aqui o desenho das portas, então, ó, vou fazer essa porta do banheiro aqui, ela ó, vai ter 10 aqui a nossa boneca, agora vai ter largura de 70, dou um trim para abrir aqui, mudo então o layer para a porta, pego o comando retângulo, clico aqui, ele vai ter o eixo X menos 3,70 e dou um Enter. Então agora vou pegar o comando Start End Radius, anti-horário, e aqui, e digito o raio, que é 70. Tá feito? Uma dica que eu vou passar para vocês agora. Então aqui, nessas portas que dão acesso aos dois dormitórios, elas estão uma de frente para a outra, né? E elas têm a mesma dimensão. Então eu vou desenhar apenas uma e depois vou copiar a outra porta. Como é que eu faço então? Ó, vou fazer essa primeiro do lado esquerdo, né? Vou pegar o comando Line, vou fazer a minha linha de apoio aqui, vou mover 10 para cima, vou dar um offset de 80, certo? Vou pegar o comando Trim, abrir aqui, vou pegar agora o layer porta, vou fazer o retângulo aqui, menos 80,3, vou pegar o comando arco, então start end radius, tá? Tá feito aqui o nosso, a nossa portinha. Agora, então, eu vou copiar ela para o outro lado. Como que eu vou copiar, professor, para dar tudo certo? É fácil, ó. Só utilizar o comando mirror aqui, tá? O que é o mirror? É o espelhar, né? Se você não sabe o que é o comando mirror, vai lá, acessa a videoaula sobre os comandos do menu Modify, que eu ensino um por um lá como utilizar, tá? Você vai pegar aqui o mirror, vou selecionar os limites dessa porta, o retângulo da porta e o arco da porta. Selecionei, Enter. Ele pede o ponto do espelho, onde o espelho vai ficar. É sempre no metade do caminho, então no meu midpoint aqui. Posiciono para baixo, finalizei, dou um clique e dou um Enter. Olha só, a cópia está feita. Legal, né, professor? Agora é só pegar o comando Trim e abrir aqui, certo? Errado. Por quê? Olha só, eu vou ativar aqui embaixo um botão que é do Line Weight. O que é o Line Weight? Ele liga as espessuras da linha, ó. Então o professor esqueceu, pessoal, de falar para vocês lá no Layer Properties as espessuras na linha, né? Então vamos fazer isso agora? Olha só clicar aqui no Layer Properties, né? Janela, qual é a espessura? Você vem aqui no Default, clicou, vai colocar 0.20, dá um OK. A parede, você vai clicar aqui no Default, vai colocar 0.4. Aqui é o seguinte, essas espessuras, você pode ajustá-las, tá? Pode colocar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. A gente não segue, né, aqui o desenho técnico, assim, propriamente dito. Então a gente dá uma fugida. Por quê? Dependendo da escala que você for desenhar, você vai precisar aumentar ou diminuir a espessura dessas linhas. A pena fina, ela vai ser 0.09. A porta, ela vai ser 0.2, igual a nossa janela, né? Aí o texto a gente não precisa configurar. Por quê? Porque a gente configura no próprio texto, tá? É a altura do texto, a gente não precisa colocar a espessura do layer, beleza? Então o Line Weight aqui vai funcionar, ó. Só eu clicar no botão. Ah, olha só, ativou a espessura das linhas. Professor, meu computador não tem esse botãozinho aqui, como que eu faço para colocar? Você vai aqui, ó, bem no cantinho, quase em cima do relógio, aqui, ó, bem no cantinho, no Customization, clicou, você vai ter essa opção aqui, ó, Line Weight. O meu já está marcado. Então, para você, se não estiver aparecendo ali, é só você marcar, ó. Desmarquei, marquei, cliquei na área de desenho de novo, voltei, tá? Então, veja só, se a gente pegar, vou retornar aqui. Então, o que acontece, pessoal? Quando você for cortar essas duas linhas aqui da parede aqui, para abrir o buraco da porta,
Então você não pode pegar o comando trim, dar um Enter e cortar. Aqui a gente vai precisar selecionar duas linhas para indicar para o AutoCAD entre quais eu quero cortar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z, vou desligar aqui a espessura das linhas, porque eu não gosto de trabalhar com elas. Tá? Então vou dar um Ctrl Z. E como nós vamos fazer então? Ó, você vai pegar o comando trim, vai selecionar esse limite da porta, esse limite da porta e vai dar um Enter. Selecionou, você vai agora cortar essas duas linhas. Ó. Cortei, beleza. Quer ver como deu certo? Vou ligar o Line Weight aqui de novo. Ó. Beleza, agora ficou 10. Tá? Então as portas da nossa planta baixa já estão feitas. O que nós devemos fazer agora? As janelas. Para desenhar as janelas, nós temos dois tipos de procedimentos. O primeiro é igual à porta. Você pega aqui uma linha de apoio no canto, dá offset, posiciona a janela, né, e depois corta, abre e desenha as linhas internas da janela ali. Beleza? Ou então você pega o comando Line, pega o midpoint da parede, marca o meio e dá offset da metade da largura da janela para cada lado. Tá? Mas esses procedimentos, assim, vai depender muito da situação da tua janela. Então, se a gente observar aqui na planta baixa, as janelas que estão aqui na frente dessa nossa casa, né, você vai perceber que nós não temos janelas no meio, exatamente no meio. Tanto é que eu coloquei cotas ali para você conseguir posicioná-las. Então, nós vamos trabalhar com o sistema da linha de apoio aqui, no cantinho. Então, vou pegar o comando Line, vou fazer a linha de apoio, tá? Feita a linha de apoio, vou mover para o lado 80, que é o que está mostrando ali a planta baixa. Agora eu vou dar mais um offset de 150 dessa última linha, ó. Clico fora, né, da espessura da parede, tá feito ali. Pego o comando offset novamente, qual é a distância? 95, Enter. Clico nessa linha, levo para o lado. E agora, para finalizar, a última linha que vai formar a última janela. Novamente 150. Enter, clico nessa linha, levo para o lado e está feito, ó. Certinho, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o comando trim, dei 2 Enters porque eu fiz com o teclado, vou abrir aqui esse vão, tá? Vou agora mudar para o layer janela, então tudo que nós fizemos até agora foi no layer parede, pego o layer janela, vou ativar o comando line, vou fazer uma linha desse ponto até aqui, finalizei, dou um Enter, mais um Enter para ele voltar. Clico desse ponto até aqui. Legal. Então as linhas externas da janela, ó, já estão desenhadas. O que eu preciso fazer agora é a espessura do vidro aí dentro, né? Que essa espessura tem 3, conforme você pode visualizar no detalhamento que eu deixei para você. Então, qual é a distância dessas linhas externas da janela para dentro? É de 6. Vou pegar o comando Offset, vou digitar 6, vou clicar nessa linha aqui para baixo, ó, sempre fora da espessura da parede. Dessa linha de baixo para cima, sempre fora da espessura da parede, cliquei. Está feita aqui, então, as 4 linhas da janela. Professor, faça a mesma coisa aqui do lado? Você pode até fazer para ganhar prática, tá? Eu aqui vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o comando Copy, que está aqui embaixo do Mover, tá? Seleciono essas 4 linhas de uma vez só. Selecionei, vou dar um Enter. Pego um ponto de apoio, que tem que ser o mesmo ponto que eu tenha aqui e tem aqui, né? Então, ó, já até mostrei. É esse aqui. Cliquei aqui, está feita a janela, ó. Legal, né? Então é assim que nós fazemos as janelas. Pessoal, eu vou fazer uma outra aqui, que é essa que está na sala de jantar, aqui da sala de TV, para a garagem, tá? Ela está posicionada no meio dessa parede. Repare que agora eu não coloquei cota ali marcando essa janela. Então eu vou aqui no Layer, volto para ativar o Layer Parede, pego o comando Line, midpoint aqui dessa linha, né? Perpendicular da outra. Legal, está feita a minha linha de apoio. Qual é a largura da janela? Está dando ali, ó, 150, né, que é a largura. 110 é a altura da janela. E 1 metro, que é 100, é a altura do peitoril, que é o chão até onde começa a janela. Tá? Então a largura da nossa janela é 150. Eu já fiz o meio, então eu vou dar um offset de 75 para cada lado. Offset 75, Enter. Clica nessa linha, levo para baixo. Clico nessa linha, levo para cima, está feito ali, ó. Deleto a linha do meio, apaguei, pego o comando Trim e corta aqui, ó. Feito a janelinha. Agora eu vou fazer as linhas internas, então, da minha janela. Line, clico daqui até aqui,
2 Enters para retornar o comando, clico nos 2 pontos novamente, então feito ali as linhas externas. Agora eu vou fazer a espessura do vidro, offset 6, dessa linha da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Feito! Pessoal, agora eu vou desenhar as outras janelas, tá? E daqui a pouco eu retorno. Pessoal, não terminei todas as janelas ainda, mas olha só o que o professor esqueceu aqui. De fazer uma porta da cozinha para a garagem, tá? Mas foi legal até eu ter esquecido. Não foi de propósito, tá? Eu esqueci mesmo. Então, veja só. Eu tenho uma janela aqui, né? Que vai ficar aqui. E eu vou ter uma porta aqui. O que eu desenho primeiro? A porta ou a janela? Primeiro a porta. Porque como a janela fica sempre no meio da parede, né, se eu desenhar primeiro aqui, eu vou ter que calcular. Então, para não ficar perdendo tempo com cálculos, tá, eu vou desenhar primeiro a porta aqui, o que sobrar eu posiciono a janela no meio da parede. Beleza? Então, vou até aproveitar que eu vou ter que desenhar essa janela aqui para mostrar para vocês uma outra coisa. Dá para copiar janelas? Dá. Então, é o seguinte, é fácil, né? Como todas elas têm a mesma largura, exceto as janelas dos banheiros, então eu consigo copiar essa janela para essa parede aqui. Olha só, vou pegar o comando copy, vou fazer essa seleção aqui, ó, com fundo azul, né? Retângulo com fundo azul. Selecionei, dou um Enter, pego o midpoint interno aqui como ponto base e colo aqui no midpoint interno no ponto base. Legal, professor. Facinho, hein? Muito melhor que ficar desenhando a janela. Então agora é só ir para a próxima, né? Não. Por quê? Se eu ligar o Line Weight aqui, ó, as linhas das paredes, elas estão ali embaixo, não foram cortadas, né? E a espessura delas é maior, né? Então ela vai, na hora de imprimir, ela vai esconder a tua linha da janela aqui. E não é isso que deve acontecer. Ela tem que ser assim, ó, com essa situação aqui, tá? Então, vou desligar o Line Weight aqui. Como nós fazemos? Moleza, mas é muito fácil. Como o meu layer aqui, ó, a janela não está ativado, então eu vou pegar essa opção aqui do Freeze, tá, esse botãozinho aqui. Vou clicar aqui, ó, Freeze, janela. Vou congelar as janelas. Congelei. Ah, olha, ficaram só as paredes. Então vou pegar o Trim, vou dar 2 Enters e vou cortar. Aí volto aqui no descongelar, aqui, né, no solzinho. Cliquei, reapareceu. Aí. E você pode fazer aqui também na janela dos banheiros, dos dormitórios e assim por diante, tá bom? Prontinho, então. Todas as janelas e as portas estão ali nos seus devidos locais, né? Espero não ter esquecido nenhuma. O que falta fazer agora? Nós temos que desenhar aqui ainda as diferenças de nível, né? E também precisamos colocar os textos e medir as áreas aqui desses ambientes. Eu vou utilizar o comando pena fina e vou fazer uma linha desse ponto até esse, porque aqui haverá uma mudança de nível. Também farei com a pena fina desse ponto até esse, uma outra diferença de nível, certo? Que para entrar na residência tem que ter uma diferença de nível. A mesma coisa acontece nessa porta aqui e também aqui no final da garagem. Joia? Por isso nós criamos o layer pena fina. Então o passo final desse exercício, né, para essa etapa, não esqueçam de salvar o desenho, tá? É colocar então as áreas aqui na planta baixa e especificar os ambientes. Para isso, então, vou mudar para o meu layer texto, vou ativar o comando multiline text. Como tem 3 linhas, né, de especificação, aqui vai ser mais fácil. Então, eu vou clicar aqui, vou abrir esse meu retângulo e vou digitar, então, garagem. Vou dar um Enter, vou digitar A de área, 2 pontos, né? É assim que eu especifico. Você pode digitar a área se quiser. Daqui a pouco a gente coloca o valor da área aqui. Vou dar um Enter. Cerâmico. Está feito aqui o texto. Nossa, professor, mas o texto está muito pequeno. Ah, então a gente precisa ajeitar isso. Vamos dar 2 cliques. Vou selecionar tudo isso aqui e vou mudar para um tamanho 20. Tá? Aqui a questão do tamanho. Nossa, professor, agora está enorme. Não se preocupe, eu vou clicar fora. Ficou o tamanho legal. Então, para você saber qual é o tamanho do texto que você vai colocar, é a prática que vai te dizer. Porque isso também tem a influência das escalas do desenho. Então ele está aqui, né, num tamanho bacana, agora vai dar 10 cliques. Repare até que a minha caixa de texto aqui, ó, ele se adequou, né, ficou proporcional. E eu vou fazer o quê? Vou diminuir a área, o tamanho da área e do piso. Então aqui, em vez de 20,
Vou colocar 18, que sempre ele é menorzinho, tá? Coloquei 18. Posso selecionar tudo agora e deixar também centralizado. Beleza? Então tá aqui, ó, garagem, área, piso cerâmico. Como é que eu faço para ver a área, então? Nós temos duas maneiras. Eu também mostrei para vocês no último vídeo disponibilizado aqui no meu canal, antes desse, né? O último vídeo antes desse, do exercício. Então, que ensina a ver a área. Nós temos dois modos, ou aqui pelo Utilities, ou então por teclado, que é o que mais gosto e o que eu vou fazer. Vou digitar AA, de Alcoólicos Anônimos, né? É o comando área. Então agora ele pede para eu especificar os cantos, né, dessa área, que ele vai calcular. Então vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar nesse outro ponto, repare que ele começa a fazer o fundo verde, clico nesse outro canto aqui, nesse aqui, vou contornando, somente nos cantos aonde muda de direção, tá? Feito isso, ó, repare que eu não cliquei em janela, porta, lugar nenhum. Terminado, vou dar um Enter, né? Então ele está marcando aqui, ó, 366.975. Meu Deus, professor, que área é essa aqui? Lá naquele vídeo também ensino vocês a deduzir essa área aqui. Na realidade é 36,69 metros quadrados. Então vou dar dois cliques, vai dar 36,69 metros quadrados. Né? Como é que eu faço esse 2 aqui ao quadrado? É só pressionar o Alt do lado direito do espaço e teclar o 2. Né? Ele vai fazer ao quadrado. Legal, gente? Então, ó, está feita a área aqui do ambiente. Tá? Então, agora, para fazer o texto da sala de TV e sala de jantar, como que eu vou fazer? Vou pegar de novo o comando lá, fazer tudo aquilo de novo? Não. Vou pegar o comando Copy, vou selecionar o texto, vou dar um Enter, vou clicar aqui assim, vou desligar o orto, vou posicionar o texto aqui onde eu quero. Olha só, veja que a cópia continua. Eu já colo aqui. Só tem que prestar atenção, né? Talvez você queira colar em todos os ambientes de uma vez só e depois ir substituindo o texto. Tem que cuidar, pessoal, porque às vezes você esquece e daí o desenho vai com o nome do ambiente errado, tá? Então eu já vou alterar. Ó. Aqui é a sala de TV. Sala de TV. Ok? Vamos daqui a pouco ler a área. Agora, sala de jantar. Sala de jantar. Professor, aqui no exercício eu estou vendo que o nome do ambiente ele está todo em maiúsculo. Tem problema? Não, pessoal. O que não pode acontecer é o nome, as especificações ali estarem todas em minúsculo, hein? Não pode acontecer. Tá? Substituído o nome dos ambientes, agora eu vou calcular a área. Então, comando AA, Enter. Clico nesse canto, nesse outro aqui, nesse aqui embaixo. Pego esse cantinho aqui e dou um Enter. 36,07 metros quadrados. Mas essa área é o total. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esse 36,07 e dividir por 2, que vai me dar 18,03. Então, cada ambiente aqui tem 18. Aqui você pode pôr a vírgula, né? 0,3 metros quadrados. Mesma coisa aqui. 18,03 metros quadrados. Legal! Então, é assim que a gente faz quando nós temos dois ambientes integrados. Feito isso então, pessoal, agora eu vou colocar a especificação nos outros ambientes, tá? Pessoal, então, praticamente todos os ambientes já com a sua especificação. Então, falta o quê? Apenas aqui a parte da circulação, né? Então, vou pegar o comando Copy, vou ativar o texto aqui que eu quero, e vou pegar essa cozinha, vou clicar no centro, vou levar aqui para o meio, tá? Agora, vou ativar o comando Rotate. Então, vou rotacionar. Seleciono, dou um Enter, clico. Vou digitar 90 para ele rotacionar 90 graus. Olha só, está. Então, agora, voltado para o lado esquerdo, né? A norma técnica determina que seja sempre o texto assim, voltado para o lado esquerdo. Vou dar dois cliques. Vou substituir aqui, então, por circulação. Professor, posso escrever corredor? Pode. Popularmente é falado corredor, mas a gente chama de circulação, tecnicamente circulação. 6,81 e está pronto. Então, o nosso texto está pronto. Não, professor, está faltando aqui ó, a área de serviço. É verdade.
e o texto aqui está muito grande, né? Então, como que a gente vai fazer? Moleza, ó, dá 2 cliques e substitui só para A.S. Tá? Vou dar um Enter, e aqui eu vou colocar a área, então deu 3,52, substituo, feito. E para finalizar, então, né, o que vocês precisam fazer, ó, é colocar esses textos de especificação do tamanho das aberturas, portas e janelas. Repare que todas elas têm, né? Então, vou fazer um aqui, e daí vocês façam em todas as aberturas, beleza? Para a gente poder continuar, então, na próxima videoaula aí da planta baixa. Ok? Então, como eu vou fazer? Atenção! Não vou fazer com multiline agora, vou pegar o single line, porque é só uma linha, né? Então, ele vai pedir para mim lá, ó, ele vai pedir para eu especificar o ponto inicial do texto, é aqui. A altura, ele está dando 2,5, é muito pequeno, né? A gente vai utilizar 15 e Enter. Daí ele vai pedir qual é a rotação, é 0 mesmo, pode dar Enter. Vou colocar 150 por 110 barra 100, que é o peitoril, tá bom? Feito isso, Enter, e mais um Enter, e saiu do texto, tá? E assim, vocês podem fazer em todas elas. Prontinho, então, pessoal, está finalizada a nossa planta baixa. Aqui faltam algumas ainda informações, né? Como cotas de nível, os equipamentos hidrossanitários, né? Vaso, pia, tanque, chuveiro e assim por diante. Mas isso eu vou ensinar vocês a como inserir após você aprender a utilizar os blocos, né? Como criar blocos. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de ativar também o sininho das notificações e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!